Está entrando no ar a Rádio do Futuro. Ora, meus amigos, bom dia e sejam bem-vindos a mais um Memórias da Cidade. Ora bem, hoje tenho um convidado especial. E quando me falaram nele, a primeira vez, quando me descreveram, só me disseram assim: esta pessoa é o guru da rádio. O que houver para saber de rádio, o que houver para fazer uma rádio grande, ele sabe. E confirma-se. Hoje então tenho comigo o Sr. Marcelo Braga. Marcelo, mais uma vez, obrigado por este bocadinho que tirou para estarmos aqui à conversa. Você tem um percurso grande. Neste momento você está administrador, como é? Diretor da maior rede de rádios do Brasil. A ver se eu não meto água. Por favor, é isto. Até aqui tudo perfeito. É, não é? Portanto, você, o seu percurso começou... Quando é que esteve aqui na Rádio Cidade? Olha, Ricardo, primeiro, muito prazer, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer gigante falar da Rádio Cidade, é parte importantíssima da minha vida profissional, da minha história de vida, enfim, adoro falar da Rádio Cidade. Aliás, eu sou suspeito para falar de Portugal, porque eu amo Portugal, eu sou um apaixonado por Portugal e pelos portugueses, também como retribuição pelo enorme carinho que eu recebi ao longo do tempo que eu estive em Portugal. Sempre que posso, vou a Portugal. Depois que voltei para o Brasil, fui a Portugal diversas vezes. E talvez até vá novamente daqui a um ano e pouquinho, então logo as coisas acalmem aí com relação à pandemia, que está, enfim, afetando o mundo todo. Respondendo a sua pergunta, Ricardo, na verdade eu estive na Rádio Cidade 2 vezes. Isso é uma coisa que talvez muita gente não lembre, o Ruizinho seguramente lembra, e alguns outros poucos lembram, mas eu estive em Portugal 2 vezes, eu estive na Rádio Cidade 2 vezes. Vamos voltar um pouquinho. A primeira vez, eu, muito menino, isso foi em 1987, a Rádio Cidade não era sequer uma rádio oficial, ela era uma rádio ainda em nascimento, em processo de nascimento. E eu estive em Portugal, eu tinha gravado umas vinhetas, umas falas, eu era locutor no Rio de Janeiro, e tinha gravado umas falas, umas vinhetas, enfim, alguns IDs para a Rádio Cidade. Eu sabia que havia uma Rádio Cidade, mas não conhecia. Naquela época não havia internet ainda, estava próximo, mas não havia. Então, eu parei e falei, tá aí, acho que eu vou a Portugal. E fui por vontade própria, não houve convite, não houve nada. Eu resolvi ir. Chegando lá, comecei a perguntar às pessoas, por favor, onde é que fica a Rádio Cidade? E fui levado até a Amadora. Eu não sabia nem onde ficava a rádio. Fui levado até a Amadora, curiosamente, foi o primeiro dia. Eu desembarquei em Lisboa no domingo, isso aconteceu numa segunda-feira. Cheguei lá, bati na porta, falei, olha, por favor, eu sou doutor, sou radialista no Brasil, gostaria de conhecer a Rádio Cidade e tal. E assim, subi. Chegando lá, conheci o Ruizinho, conheci o seu Rui Duarte, um querido, aliás, uma pessoa que eu tenho profundo carinho, respeito e gratidão, o seu Rui Duarte, conheci amigos, Serginho, Marcelo Neves e outras pessoas mais que lá já estavam, né? E aí o seu Rui virou para mim e disse assim, você não quer ser locutor aqui, não? Eu, menino, parei e falei, quer saber? Quero sim. E eu comecei no mesmo dia. Na segunda-feira, 5 horas da tarde, eu estava no ar já. Ok? Bom, e comecei como locutor ali da Rádio Cidade. Como a rádio era uma rádio em fase de implantação, e eu já vinha de rádios no Brasil, onde além de locutor, eu era programador musical, eu trabalhava, enfim, em diversas áreas, redator dentro das rádios, então eu tinha um conhecimento, apesar de muito jovem, um conhecimento razoavelmente amplo. E, Ricardo, se eu estiver falando muito rápido, você me fala, tá? Porque isso é reflexo do locutor. Não, estás à vontade. Muito bem. E aí eu pude colaborar também na parte de estruturar essa operação. Dentre as pessoas que eu encontrei lá, tem o nosso querido DJ Jorginho, que eu falei com ele agora tem 2 ou 3 dias, é um querido amigo. Falei com ele não tem muito tempo. Tem isso aí, não tem uma semana. Enfim, e aí eu comecei como locutor e fizemos o trabalho, e a rádio estava começando, ela já era uma rádio bem vista, mas era uma rádio focada na música brasileira, essencialmente. Não somente, mas essencialmente. Então, grandes artistas brasileiros, alguns de viés mais popular, vamos chamar assim, eu posso citar como exemplo, enfim, Roupa Nova e outras coisas mais, eram grandes artistas, mas era um viés mais popular e muito orientada para a música brasileira. Eu diria para você que talvez a intenção do seu Rui, eu não posso afirmar isso categoricamente, só ele poderia ter dito isso, ou o Ruizinho, mas a história, assim, me parece que era muito mais uma rádio
para matar a saudade do Brasil que ele próprio, o seu Rui, a dona Margarida e o Ruizinho, todos tinham, muito provavelmente, e apresentar um pouco da música brasileira para os portugueses, além de ser, claro, um diferencial, afinal de contas, era a única rádio que trabalhava com esse conteúdo. Muito bem. Claro. E aí eu fiquei alguns meses, foram alguns meses, salvo engano, 4 meses, e vim ao Brasil para juntar as minhas coisas e retornar a Portugal. E vim para o Brasil. Quando cheguei aqui, houve uma proposta para ser apresentador na TV Manchete, que era a segunda rede de TV do Brasil, atrás da Globo. E aí eu falei, acho que é uma boa oportunidade, e eu vou ficar. E acabei ficando no Rio, como apresentador na TV, e como retornei à Rádio Transamérica do Rio de Janeiro, que era onde eu era locutor. Então, eu acabei ficando. E o senhor Rui sempre me dizia, falou, olha, Marcelo, em algum momento eu vou trazer você de volta para cá. Ele sempre me dizia isso. E sempre teve, assim, um carinho absurdo comigo. E era recíproco. Muito bem. Aí, ele disse assim, bom, um dia que você não estiver mais interessado em ficar aí, eu vou saber e vou te telefonar. Muito bem. As coisas caminharam, a Rádio Cidade se tornou uma rádio oficial, se tornou uma rádio relevante dentro do mercado português. Eu, do meu lado aqui, acabei mudando para São Paulo, vim para a Transamérica de São Paulo. Sim. Depois acabei deixando a Manchete, porque o diretor do meu programa ele era um diretor tradicional da TV Globo, estava na TV Manchete por uns tempos, depois ele acabou retornando à TV Globo, e quando ele volta para a TV Globo, todos os programas que eram dirigidos por ele saem do ar, incluindo o meu, e aí eu vou para São Paulo como locutor. Chegando a São Paulo, fiquei 1 ano e pouco como locutor da rádio e virei o diretor da Rádio Transamérica em São Paulo. Isso eu estou falando de 1990, início de 90. Aonde, só por aqui um parênteses, aonde trabalhaste com o Beto Camurça, também já por aqui passou. Precisamente. Eu e Beto Camurça trocávamos, inclusive, de horário. Eu fazia 2 às 6 da tarde e ele entrava às 6 horas da tarde, mais um querido amigo. Muito bem. E aí fizemos ali, trabalhamos e tal, e nesse momento eu assumo a direção da rádio. O Beto Camurça já não estava, salvo engano, acho que ele já não estava mais, e inclusive talvez tenha ido até a Portugal em função de tudo aquilo que eu contava para ele lá de 3 anos antes. Ok? Muito bem. Não foi comigo, ele foi por iniciativa própria e talvez motivado pelas coisas que eu contava a ele, enfim, do prazer gigante que tinha sido aquela experiência. Muito bem. Quando eu viro diretor da rádio, a gente monta a primeira rede de rádios no Brasil. Já estou falando um pouquinho da minha carreira também. Não havia redes de rádio no Brasil, e aí a Transamérica foi a primeira. Eu montei, desenhei todo o projeto, estive nos Estados Unidos durante um tempo para entender os modelos, desenhei o nosso modelo junto com amigos e parceiros de trabalho, obviamente, e implementamos a rede Transamérica, foi a primeira. E a Transamérica vai a primeiro lugar, ela passa a ser a rádio mais ouvida do Brasil, mais importante do Brasil, e a primeira rede de FMs do Brasil. Chegamos até lá mais de 40 emissoras. Você ia fazer uma pergunta? Deixe-me só tentar explicar aqui, se calhar para quem não entende, quem é um leigo da rádio. Por favor. Uma rede de rádios era como nós tínhamos cá em Portugal a Rádio Cidade, por exemplo, que tínhamos uma frequência a norte, uma frequência a Lisboa, uma frequência a Alentejo. Portanto, aqueles vários FMs, e isso ainda acontece hoje em dia. Eu sei que a Comercial também tem um FM aqui para a zona do Oeste e zona de Lisboa e Fixe. Portanto, isso é uma rede de rádios, certo? Isso. A nossa diferença, no caso da Transamérica, é que não eram. A Transamérica tinha 6 emissoras próprias, ok? E as outras demais eram afiliadas, quer dizer, eram outros donos, né? Mas que se afiliavam à Transamérica e repetiam o nosso conteúdo. Repetiam a vossa programação. Exatamente. E aí ela virou, na época se chamava, a Transamérica dizia-se, era a TV Globo do rádio aqui no Brasil, era assim que se chamava, assim que se referiam. A Transamérica, a rádio virou um fenômeno, era uma linguagem muito diferente. Enfim, talvez por eu ser oriundo do Rio de Janeiro, estava em São Paulo, então a comunicação que a gente implementava era muito diferente e isso causava um efeito muito, muito importante em termos de audiência. A rádio virou um fenômeno nacional. Bom, e eu fiquei durante muitos anos liderando esse projeto, então, da Transamérica. E um belo dia, por um desentendimento, enfim, eu já estou falando de 93, quase 94, 93, eu tive um desentendimento com o presidente do grupo, e aí achei que era melhor eu deixar a Transamérica, achei que era bom buscar outros caminhos. E assim eu fiz. Eu não saí da Transamérica para nenhum lugar específico, eu simplesmente saí por uma questão de, enfim, convicções. E saí. Quando eu saí,
algumas emissoras aqui dentro de São Paulo começaram a me acionar, falaram, opa, queremos conversar, queremos conversar, queremos conversar. Nesse meio tempo, quem é que me telefona? Seu Rui Duarte. Ele me liga e diz assim, Marcelo, eu disse a você que eu não tiraria você de onde você está, mas que no momento que você não estivesse, eu iria lhe telefonar. E assim ele fez, ele me telefonou. E ele disse, eu quero que você venha para cá, porque a Rádio Cidade hoje é uma rádio oficial, é uma outra realidade, ela não é mais aquela rádio que você conheceu há 5 anos atrás, ela é uma outra coisa, é um outro projeto, certo? É uma coisa completamente diferente, muito maior, e gostaria que você viesse para cá, a gente está num momento ali, de meio de tabela, vamos dizer assim, né? Estamos ali, 6º lugar, 5º lugar, nos índices do Marktest na época, né? Sim. E aí eu falei, bom, então quero ouvir, seu Rui. E, claro, por tudo que eu já tinha vivido, apesar de pouco tempo, em 87, imediatamente eu concordei. E ele ainda disse assim, olha, você pode escolher aí 2, 3 pessoas que você queira trazer para a gente fazer um trabalho forte. E eu levei o Marcos, que é meu irmão, e levei o Wagner, que era uma pessoa de promoções e eventos. Mas também locutor ele, apesar de estar trabalhando com promoções e eventos, eram todos da Transamérica. Essas pessoas eram todas da Transamérica e talvez pelas mesmas convicções tenham deixado a Transamérica no mesmo dia em que eu. Tá? Muito bem. Aí, vamos todos para Portugal. Chegando em Portugal, eu pedi ao Ruizinho, o Ruizinho que me recebeu com o carinho de sempre, espetacular que ele é, e ele, aliás, a família toda, diga-se de passagem, e aí o Ruizinho disse assim, o que você quer fazer primeiro? Eu falei, Ruizinho, a primeira coisa que eu queria ver, eu queria conhecer o Marktest. Ele falou, mas como assim conhecer o Marktest? Vamos falar da rádio. Não, eu preciso entender a pesquisa. Como é feita essa pesquisa? Onde é feita essa pesquisa? Que perguntas são feitas nessa pesquisa? Eu preciso entender as regras do jogo. Se eu não entendo as regras do jogo, eu não tenho como ganhar o jogo. Certo? Perfeitamente assim fizemos. Fomos ao Marktest, eu conheci, entendi a pesquisa, me aprofundei nos dados, nos números, e eu lembro perfeitamente que o seu Rui virou para mim e disse assim, Marcelo, eu quero que a rádio cresça, mas eu não faço nenhuma questão de ser primeiro lugar. Porque primeiro lugar dá uma dor de cabeça danada. E eu não quero. Aí eu virei para ele e disse assim, seu Rui, eu não tenho nem como garantir que a rádio vai subir. Quanto mais se ela subir, onde ela vai parar? Eu não tenho como fazer isso, seu Rui. E deixa-me só interromper. Por favor. Começou aqui uma altura na Rádio Cidade, que já me foi descrita como o antes do Marcelo Braga e o depois do Marcelo Braga. Que bom, fico feliz. Foi aqui para vos situar que a Rádio Cidade deu assim um pique e passou a ser a número 1 descomunalmente. Basicamente foi isso que aconteceu. Foi graças ao toque de Midas deste querido amigo que transformou aqui a rádio e vai ser a parte. Eu estou-lhe a interromper a história, mas não, por favor, ser a parte que ele vai descrever agora. Mas já me contaram a história assim. Houve uma Rádio Cidade antes do Marcelo que estava bem, era uma rádio animada e depois houve uma Rádio Cidade depois do Marcelo que explodiu, rebentou tudo e todos, levou tudo à frente e foi a número 1 destacadíssima. Portanto, eu não o vou interromper outra vez. Não, por favor. Mas era assim. para situar que esse momento já me foi comentado por mais pessoas, o momento em que o Marcelo Braga chegou e fico rebentou feliz, esta feliz. porcaria toda, literalmente, e que pôs a Rádio Cidade lá em cima numa meta onde ninguém tinha conseguido chegar. Portanto, até essa parte do seu trabalho é conhecida. Mas pronto, eu vou-me calar e vou não, por favor. Que bom que você citou a questão. Mas vamos lá. Então, assim, aí nós começamos o trabalho, o time era muito forte, a gente tinha pessoas muito talentosas na rádio, a parte, o Ruizinho, o Jorginho, que eu acabei de falar, o Jorge Mupp, quer dizer, o Jorginho Ginho, que na verdade ele era bem mais novo, Jorginho. Nós tínhamos Salsicha, Denise, Beto Camurça, o Big Beto, talentosíssimo, inteligentíssimo. Quer dizer, um time, desculpa, eu estou esquecendo, seguramente estou esquecendo várias pessoas, tinha o Nuno, que era produtor, enfim, uma galera absurda. E eu quis fazer algumas mudanças com relação à Rádio Cidade, no seu conteúdo. A primeira delas, eu queria, primeiro, arrumar o produto para que depois a gente enfeitasse esse produto. Então, o arrumar esse produto foi o seguinte, eu sentia... aí eu comecei a ir para visitar casas noturnas, o Serginho Perdigão me levou muito à casa noturna, o Jorginho também. Eu queria entender o que o povo, o que os jovens portugueses estavam consumindo. E eu senti
uma questão da música portuguesa jovem, o rock português naquela altura, eu sentia que ele estava efervescente. E a Rádio Cidade insistia, ainda naquele momento, insistia nas questões da música brasileira. E o que eu fiz foi o seguinte: eu não quero mais tocar música brasileira, eu não quero ser uma rádio para brasileiros, eu não quero ser a rádio da comunidade brasileira, eu quero ser uma rádio portuguesa para portugueses, ainda que com sotaque e andamento e ritmo brasileiros. Essa era a história. Ok? Então, basicamente, todas as músicas brasileiras foram eliminadas da programação da rádio, certo? E colocamos dentro dessa programação GNR naquela época, Delfins, e ainda Chutos naquela altura também. Recuperamos coisas antigas que já não tocavam mais em rádio nenhuma, certo? Heróis do Mar e coisas do tipo, certo? Então, a gente deu um amplo espaço, certo? Na época tinha Pesticida, tinha, enfim, uma infinidade de bandas, tá? Que a gente milhões, Pedro Abrunhosa depois, quer dizer, tem uma infinidade de artistas, e a Rádio Cidade passou a ser a rádio que mais tocava artistas portugueses, dentre as emissoras que falavam para o público jovem. É isso? Então, eu lembro bem que uma vez teve um debate na televisão, acho que foi no RTP, acho que não sei se foi na RTP ou se foi na SIC, não vou lembrar, e o senhor Rui disse assim: ó, Marcelo, vai lá. Ele me chamava de Braga, né? Ó, Braga, vai lá. Eu falei: não, senhor Rui, eu acabei de chegar. Se os caras perguntarem qual é o artista que eu mais gosto, eu não sei nem responder. Ele falou: fala que são todos. Eu falei: então tá bom. E assim eu fiz. Eu fui para esse debate e tinha um pessoal eu não vou lembrar, da RFM. Tinha um pessoal da RFM que brigava muito com a Rádio Cidade, estava bem junto assim, e naquela altura. E aí ele disse assim: não, porque a RFM é uma rádio brasileira, é uma rádio para brasileiros. Eu falei: não é. E eu desafio você a provar para mim que você toca mais música portuguesa do que a Rádio Cidade. Isso na televisão, ao vivo, para todo mundo ver. Bom, enfim, são passagens que eu estou mencionando aqui. Então, são precisamente essas coisas são legais passagens que ajudam a ilustrar a conversa que nós estamos a ir tendo. É isso aí. Aí, o que aconteceu, Ricardo? Eu, junto com esse time todo, e também os que vieram, quer dizer, o Marcos era uma ótima referência de locução, o próprio Wagner também fazia locução à noite, ele fazia programa romântico à noite, aquela coisa, mas durante o dia ele era a promoção da rádio, ele era muito bom de promoção, seguramente o melhor que eu conheci, certo? E o melhor com quem eu trabalhei, ele trabalhou comigo milhões de vezes, trabalhou comigo na Transamérica, na Rádio Cidade de Portugal e na Rádio Cidade de São Paulo. Depois ele trabalhou comigo também, é um querido amigo. Muito bem. E aí, depois que a rádio estava redonda do ponto de vista de eficiência de conteúdo, tá? Nós resolvemos levar o diferencial, que era uma coisa divertida, leve, eu vou usar uma expressão debochada, era um deboche que a gente usava, divertido, e a gente começou a usar isso na apresentação da rádio, começou a usar isso nos textos da rádio, certo? Então vieram Eu Quero Uma Vaca na Minha Vida, aquela promoção do carro, onde as pessoas ficavam no shopping em Cascais, e todo mundo dentro do carro, que aquilo foi um fenômeno, certo? Todos os canais de televisão transmitiam aquilo diversas vezes ao longo do dia, faziam flashes e entradas em direto e coisas assim. Enfim, então, de novo, só recapitulando, a primeira parte foi entender a pesquisa, a segunda parte foi arrumar o produto, e a terceira parte foi enfeitar esse produto com uma linguagem muito mais divertida, muito mais engraçada. Muito bem. Nesse momento, muito trabalho de rua, muita ação de rua, muito show. O Ruizinho sempre foi um entusiasta dos eventos, dos shows, e a gente conseguia estar presente nos shows, Portugal Vivo, enfim, tinha uma infinidade de shows. Quando não eram nossos, a gente promovia, né? Enfim, tudo isso somado, o trabalho de todo mundo brigando junto, porque é um time, não tem mágica, ninguém faz nada sozinho. Esse time brigando junto, a gente levou a rádio rapidamente, foi assim, coisa de 3 meses. Ela sai lá do sexto, eu não vou lembrar exatamente quanto, e vai ao primeiro lugar, ultrapassando a Renascença, que tinha, salvo engano, quase 20 anos de liderança, segundo o Mark Teste. E aí a rádio vira um fenômeno. Eu tenho aqui, Ricardo, na minha casa, guardado até hoje, uma pilha de álbuns de fotografia com recortes de jornais da época, dos jornais de Portugal, e revistas, falando do fenômeno da Rádio Cidade, e a expressão era essa: o fenômeno Rádio Cidade. Era um fenômeno mesmo. Bom, eu vou resumir isso, passados alguns meses nessa liderança e indo muito bem, aí já tinha essa rede que você mencionou, quer dizer, a gente ia muito para o Porto, a rádio era muito forte no Porto, diga-se de passagem, no Porto ela virou primeiro lugar antes de Lisboa, ok? Então, a rádio era muito forte, depois vieram Faro, depois veio o Alentejo, quer dizer, a rádio foi se expandindo.
Nesse momento, aconteceu um fato muito curioso, e que depois o Ruizinho, em outra oportunidade, pode contar para você com mais detalhes. O que acontece? Eu não vou entrar no mérito. O fato é que o Mark Teste disse o seguinte: não, as audiências, as rádios que tiverem mais de uma rádio, as audiências têm que ser somadas para efeito de primeiro lugar. Eu falei, mas eu nunca vi isso na minha vida. Como é que você pode comparar uma rádio que tem 4 emissoras com uma rádio que tem 20? Né? Mas foi assim que eles fizeram. Mudaram as regras do jogo durante o jogo. Trocaram o pneu do carro com o carro andando. A história foi essa. Tá? Ou seja, passaram a contar a Rádio Cidade, em vez de ser uma, dividiram em 5 para tentar diluir ali a... Não, ao contrário. Exatamente. Foi o contrário. Passaram a somar as audiências de todas as rádios da Renascença, certo? E a Rádio Cidade tinha um número de emissoras muito menor. Pois, então, tá bem. Sim. Então, essa conta não fecharia, como de fato não fechou. O que aconteceu? A Renascença passa a Rádio Cidade, que fica em segundo lugar. Bom, o que nós fizemos? De novo, todos juntos, o time não se conformava com isso. Toda a equipe não se conformava com isso. Falava, isso não é certo, isso não é justo, e nós vamos ganhar. E mais alguns meses, a gente vira essa mesa, vira esse jogo, e volta novamente ao primeiro lugar, mesmo com essas regras. A diferença em Lisboa e no Porto era tão grande que mesmo você somando a rede toda da Renascença, ainda assim a Rádio Cidade ficava à frente. Então, consolidou esse fenômeno, consolidou o produto Rádio Cidade como sendo a rádio dos jovens de Portugal. Você sabe que uma das preocupações que eu tinha era que o andamento, a apresentação, a locução, eu queria que ela fosse brasileira, porque era um ritmo diferente, e isso era um diferencial positivo. Né? Mas eu queria portugueses falando dentro da rádio. Então, as chamadas da rádio, todas elas tinham a participação do Jorge. Ele participava de todas elas, porque ele era o sotaque português. Eu não queria que fosse só brasileiro falando, eu queria que portugueses falassem. Ok? Sim. Então, todas as promoções, ações, as frases de efeito, eram todas elas gravadas pelo Jorge. Certo? Então, isso conferia à rádio um ar de rádio portuguesa, que ela efetivamente era, a despeito de sermos, dentro da equipe, muitos brasileiros, mas também tínhamos muitos portugueses dentro dessa equipe, certo? E, a começar pelo próprio seu Rui, apesar de ter morado muitos anos no Brasil, português que era. Então, assim, o que nós queríamos todos juntos ali era, nós não somos uma rádio brasileira em Portugal, nós somos uma rádio portuguesa com uma apresentação brasileira para dar um ritmo diferente. Então, sim, um pouco foi isso. Basta só que a Rádio Cidade começou com o Rui Júnior e o DJ Jorginho, portanto, começou com os dois portugueses, o Rui com sotaque brasileiro, mas o Jorginho com sotaque português, e portanto assim foi continuando. Portanto, sim, havia de facto era uma rádio portuguesa com sotaque brasileiro. É o que queríamos, era exatamente isso que buscávamos e deu certo, funcionou. Quer dizer, a rádio virou esse fenômeno que a gente está falando e foi simplesmente espetacular, espetacular. Era muito trabalho, mas todo mundo se divertia. A gente se divertia junto, a gente saía. Ora, nós estávamos então a falar tanto da mudança e da liderança da Rádio Cidade, e você abordou aí um ponto que eu já toquei aqui nele nos vídeos, e que vou pegar nele, e é verdade. Eu cada vez mais fico com a ideia que era um dos maiores trunfos da Rádio Cidade, e foi uma coisa que o Sr. Rui Duarte, o pai ou o filho, quem fez, teve ali uma pontaria danada para fazer, foi na escolha das pessoas e na criação da equipa. Porque estava ali uma equipa que provavelmente não se consegue repetir em lado nenhum. Que eles tanto se picavam no bom sentido, puxavam uns para os outros, chateavam-se, choravam, riam, mas a galhofa, havia ali um espírito de família. Sim, completamente, Ricardo. Isto é a ideia que eu vou tendo agora, porque vou falando com vocês e alguns de vocês ainda vos vou juntando. Passado alguns anos, embora sendo aqui em vídeo, passado alguns anos eu ainda vos vou juntando e vou vendo as reações de vocês ao reverem-se, ou então ao voltarem a falar com um português, ou pessoalmente o carinho nas palavras ao voltar a falar da Rádio Cidade. E, portanto, era outro dos trunfos que, por muito que se possa tentar copiar ou imitar ou fazer projetos parecidos,
é extremamente complicado, que é reunir Muito difícil. aquela malta naquela hora, com aquela disposição, foi ali um fator enorme para o sucesso da rádio. Não tenho dúvida. Na verdade, estamos falando de talento, dedicação e de espírito de equipe. Então, eu lembro bem, o Ruizinho dizia assim, toda vez que sair o resultado, a gente vai em primeiro, nós vamos jantar na churrascaria, a equipe inteira, todo mundo. Do goleiro ao ponto esquerdo. Eu falei, então tá bom. Então vamos todo bom. Jantamos muito, graças a Deus, tivemos muita oportunidade, engordamos todos. Mas eu ia contar, por exemplo, em 94 teve a Copa do Mundo, que o Brasil ganhou. Juntávamos toda aquela torcida, todo mundo, não só os brasileiros, mas também os portugueses torcendo pelo Brasil naquela Copa, naquela oportunidade. Juntávamos todos juntos, assistíamos aos jogos juntos. Ou seja, não era uma equipe que trabalhava junto, era uma equipe que vivia junto. Essa é a história. Não é isso? Então, brigávamos juntos, não tinha limite. Então, vou exemplificar para você, Ricardo. Às vezes acontecia assim, vamos fazer uma ação de rua, tá? A patrulha da cidade em tal lugar. Então, a equipe de promoção deveria ser, né, a equipe que vai. Mas aí os locutores que estavam na rádio não estavam fazendo nada, diziam, eu vou também, eu queria ajudar. Então, ia lá para colar os adesivos, ia lá para fazer, enfim, o que tivesse que fazer. Né? Tomar nota dos carros e tal, não importa, todo mundo estava disponível, todo mundo queria ajudar, todo mundo queria colaborar. Então, aquilo, como você diz, é difícil de replicar isso? É muito difícil. E eu quero contar só um pouquinho para você agora o desfecho disso. A rádio estava muito bem. E graças a Deus. Inclusive, o Edson também, comercialmente, a rádio estava muito bem. E aí, eu tive uma questão na minha cabeça que eu queria, pensei, eu acho que ainda tem algumas coisas que eu preciso fazer no Brasil, que eu quero construir ainda no Brasil e tal, e acho que é uma sensação de dever cumprido, vamos dizer assim, com aquilo que o Ruizinho e o seu Rui esperavam que eu fizesse naquela altura. De novo, insisto, eu não fiz sozinho, por óbvio, né, Ricardo? Mas eu estou citando para você. E aí eu pensei, falei, acho que eu vou voltar para o Brasil. Conversei com o Ruizinho, conversei com o seu Rui, nenhum dos dois, o que me deixou muito feliz, nenhum dos dois queria aceitar, queria concordar que a gente fizesse, que eu fizesse isso, mas era uma questão pessoal, eu falei, não, eu gostaria sim. E aí eu resolvo voltar. Até um fato curioso, amigos do pessoal da Vidisco, o João Pedro, a turma toda, eles diziam, não, se você não vai ficar na Rádio Cidade, venha trabalhar aqui com a gente, vamos ser sócios. Eu dizia para ele, muito obrigado, João, mas não é que eu estou deixando a Rádio Cidade. Se eu fosse ficar em Portugal, eu jamais deixaria a Rádio Cidade. É que eu estou indo para o Brasil. Enfim, queridos amigos e pessoas que tivemos a oportunidade de trazer o Pedro Gaspar, que é um cara muito talentoso, português, que era das gravadoras, das editoras, e ele veio, nós conseguimos trazê-lo para fazer o marketing da Rádio Cidade naquele momento. A rádio cresceu muito de visibilidade, precisava de um tratamento ainda mais sério, ainda mais profissional, né? E nós conseguimos montar um time ali de primeiríssima linha. Bom, e aí eu volto para o Brasil, e no dia que eu desembarco, curiosamente, toca o meu telefone e era o pessoal da Rádio Cidade de São Paulo, me convidando para assumir a rádio. Mas foi só uma coincidência, tá, Ricardo? Eu não deixei a Rádio Cidade de Portugal para assumir a Rádio Cidade do Brasil. Isso nunca aconteceu. Eu voltei e depois eu ia ver o que ia acontecer no Brasil. Mas, curiosamente, foi no primeiro dia. O que aconteceu foi que esta pessoa, inclusive esse dono dessa rádio, ele ligou para Portugal. Deram telefone, ele ligou lá e queria falar comigo. Aí alguém disse assim, não, mas ele já foi embora hoje. Aí ele me ligou e eu acabei assumindo lá a Rádio Cidade, ou seja, eu troquei uma Rádio Cidade pela outra, continuei falando cidade e tudo certo. Bom, e eu assumi a direção da Rádio Cidade aqui em São Paulo. Mas, nesse meio tempo, o seu Rui me ligava, ele me telefonava. Aí perguntava, pedia, o que você acha disso? O que você pensa disso? O que você imagina que dê para fazer? Mesmo eu estando aqui em São Paulo. Não, o que você acha? O que você imagina? Assim, como sempre, o Ruizinho também. O que acontece, Ricardo? A certa altura, o seu Rui disse assim, você não quer considerar voltar, não? Eu falei, seu Rui, eu nunca desconsidero. Posso pensar um pouquinho? Nesse posso pensar um pouquinho, foi feita uma proposta de aquisição da Rádio Cidade, por um grupo luso-americano, se eu não estou muito enganado. Tá? E aí o seu Rui vai me liga e diz assim, peraí, não pensa já não, que tem uma proposta assim, talvez saia negócio. E efetivamente aconteceu, foi quando a Rádio Cidade foi absorvida por um outro grupo de comunicação. Muito bem, isso foi o que aconteceu. Isso foi em 94, final de 94, iniciozinho, quase de 95.
E eu estive em Portugal depois disso umas 3 ou 4 vezes, e claro, a primeira coisa que eu fazia, além de encontrar as pessoas que eu podia encontrar, os amigos que eu podia rever, eu também escutava a Rádio Cidade, certo? E aí o que aconteceu, o que eu pude constatar, não sei como está a rádio hoje, confesso para você que há muito tempo não ouço, mas o que eu pude constatar é que ela perdeu o óbvio, que era o seu grande diferencial, a sua personalidade. Uma personalidade divertida, uma personalidade leve, uma personalidade jovem, honesta, quer dizer, ninguém estava fazendo tipo, aquilo que você ouvia no ar era o que acontecia com o microfone fechado. Aquela coisa divertida, engraçada, sabe? E séria ao mesmo tempo, e profissional ao mesmo tempo, acontecia no bastidor também. Né? Eu posso opinião pessoal, e vale aquilo que vale. Portanto, pronto, como a rádio depois de ter sido comprada pelo Grupo Média Capital Rádios, depois, entretanto, aquilo em 2003 ou algo assim, acabaram com as emissões na Amadora, passaram com as emissões para a Sampaio Pina, e depois, passados tempos, aquilo passou a ser então a Cidade FM. Continua a ser uma rádio feita por pessoas jovens, naquilo que eu ouvi, mas perdeu tudo. Perdeu o sotaque, perdeu o ritmo, perdeu a animação, perdeu a vida e perdeu as audiências. Portanto, personalidade dela, né? Era muito forte. Portanto, ok, tentaram mudar aquilo, sim, tentaram pôr aquilo uma rádio com sotaque português, ok, mas depois perdeu o espírito, perdeu a vida. Vamos pôr assim, a Rádio Cidade que tu conheceste e que tu ajudaste a fazer, depois passou por uma profunda depressão e acabou naquela coisa que temos hoje, que anda lá embaixo nas audiências, porque até a nível de negócio, vamos pôr a coisa assim, quer dizer, a nível de negócio aquilo terá sido bom para alguns, porque a receita bruta que a Rádio Cidade tinha, ou a receita que eu suponho que a Rádio Cidade faria, quando estava lá em número 1, que é que devia ser muito alto os anúncios e isto tudo, foi diluído por outras rádios, Comercial e RFM, e a Cidade FM neste momento deve andar lá bem em baixo, mas quando eu digo bem em baixo deve ser assim, tipo, não sei, sondagem da Marktest deve ser lá uma coisinha muito baixa, porque passou a ser uma rádio insignificante. E dou-te assim um exemplo, a Rádio Cidade andava nas escolas, andava nas praias, andava em festas, em concertos, em Trita Penalinha, e neste momento esquece lá, isso é uma coisa muito apagada. Não. Eu vou contar uma coisa para você, Ricardo. Você disse que gosta das histórias, eu vou contar uma bem divertida. Além de ser o diretor-geral aqui da Rede Mix FM no Brasil hoje, somos 42 emissoras hoje, incluindo as principais capitais. Eu faço alguns projetos online, de conteúdos online, incluindo rádios online, etc. E um dos meus parceiros, enfim, eu vou chamar de parceiros e clientes, eu chamei como quiser, foi a Coca-Cola. E nós fizemos a Coca-Cola FM online aqui no Brasil, um projeto que durou 8 anos, chegou a ter 4 milhões de ouvintes mensais. Tá? Era um assombro, assim, era um projeto lindo. E o projeto foi tão legal que o diretor da Coca-Cola em Portugal virou-se para a Coca-Cola no Brasil e disse assim, eu quero este projeto também em Portugal, quero igual, quero fazer um. Aí, ok, marcamos uma reunião em Lisboa, eu fui a Lisboa para fazer uma reunião com ele. Tá? Só que ele não sabia quem eu era, eu também não o conhecia. Sentamos na mesa, ele vira-se para mim e disse assim, olha, você é brasileiro, você não é daqui, então eu vou contar uma história para você. Aqui havia uma rádio chamada Cidade, e eu estou ouvindo. Eu falei, tá. Ele falou, então, havia uma rádio Cidade, e essa rádio era um fenômeno, e eu, quando jovem, eu escutava esta rádio. E eu queria que fosse algo parecido com esta rádio. Português ele, tá? Ele é o diretor da Coca-Cola, português. Eu queria que fosse a Rádio Cidade. Falei, então tá tranquilo, muito prazer. Eu trabalhava lá, o cara... Você, Marcelo Braga, aquele Marcelo Braga, ele sabia o nome das pessoas. Você é o Marcelo Braga da Rádio Cidade, é a mesma pessoa? Não é um homônimo? Eu falei, não sou homônimo, sou eu mesmo. Ele, então tá tudo resolvido. Por fim, esse projeto acabou não avançando porque ele precisaria, para uma questão de custos, ele precisaria incluir a Espanha junto, então teria que ser Portugal e Espanha, e aí não houve acordo financeiro entre as Coca-Colas de Portugal e de Espanha. Bom, enfim, acabou que não aconteceu. Mas esse é um caso super curioso, super divertido. Mas sabes que aconteceu. Sabes que na minha geração, nos 40, nós crescemos
com a Rádio Cidade. Tenho certeza, eu sei, imaginei. Epá, eu acho que quase todos percebemos, vamos pôr assim um parênteses, percebemos que aquilo não acabou bem. E foi algo que foi tirado, que nos foi tirado enquanto nós ouvintes de um momento para o outro, e que deixou uma saudade da porra. Usando aqui uma palavra, deixou uma saudade da porra. Com certeza. Em bom português. Opa, e deixou um saudosismo enorme. E prova desse saudosismo é que, passado tantos anos, nós estamos aqui a conversar e a recordar esses tempos, e eu tenho feito uma série a mostrar precisamente isso. E há uma saudade enorme. Ficou a faltar, Agora, Ricardo, ficou a faltar uma rádio assim, com aquela energia, com aquela vida, com aquela dinâmica. Eu quero fazer só uma parte rápida aqui. Eu vou concordar 1000% com o que o Ruizinho falou para você. Tá? Sim, já vamos passar a essa parte, já vamos contar isso. Eu penso que, na verdade, é o seguinte: existem momentos. E esses momentos, eles são especiais. E eles aconteceram naquele momento. Okay? Nós estávamos em off, e vamos passar então para... Isto normalmente é a primeira pergunta, e vamos passar para a segunda pergunta. E na segunda pergunta era então: como é que vias a Rádio Cidade hoje em dia? E uma das perguntas que eu tenho feito aqui aos meus convidados, até hoje, e o Marcelo vai ser a primeira pessoa a quem eu vou reformular a pergunta, porque quem acompanha esta série desde o início, eu sempre disse, se trouxesse a Rádio Cidade de volta, aquilo ia ser um fenómeno. E a falar com o Ruizinho, o senhor Rui Duarte Júnior, a falar com ele, nós falámos nisso, e ele disse-me: trazer a Rádio Cidade de volta hoje em dia, tínhamos que fazer logo à cabeça um projeto muito grande, com uma equipa muito boa, muito difícil de se juntar, quase impossível, e corríamos o risco de qualquer projeto que se faça com a etiqueta Rádio Cidade estragar a mística e a magia de uma coisa que é muito... pela qual nós temos muito carinho. E, portanto, as perguntas hoje vão ser aqui ligeiramente reformuladas, e, portanto, eu gostaria de perguntar ao Marcelo, primeiro, como é que ele via a Rádio Cidade hoje em dia, se ela tivesse continuado como era, e depois, qual era, como é que vias se surgisse um projeto semelhante ou inspirado na Rádio Cidade, com um outro nome. Rádio Batata Doce, uma coisa qualquer. Portanto, com um outro nome, como é que, mas na mesma linha do projeto da Rádio Cidade, se achas que seria um projeto que faria sucesso? E atenção, deixem-me só ressalvar lá para casa, se este senhor responder à minha pergunta que não faria sucesso, esqueçam, não vale a pena investirmos um centavo naquilo, porque a opinião dele é dinheiro, ok? Eu não o tenho para investir e já reconheço. Portanto, vamos deixar então a hipótese, uma remota imaginação de trazer a Rádio Cidade de volta. Vai ser o primeiro vídeo que vai ser feito assim. Isto, depois de ter falado com o Sr. Rui, eu mudei a minha opinião e tenho que lhe dar razão. Não há como dizer que não, nem há como tentar contrariar. E, portanto, a Rádio Cidade foi especial, continua no coração de nós todos, mas vamos deixá-la lá ficar. Portanto, se a Rádio Cidade tivesse continuado nos mesmos moldes, como é que tu vias a Rádio Cidade hoje em dia? Olha, cara, esse business, tá, de comunicação, entretenimento, etc., tá, ele não é estanque, certo? Ele é absolutamente dinâmico, ele é quase um organismo vivo, certo? Ele reage e interage com o seu entorno. O que é o seu entorno? São seus consumidores, seus ouvintes, seus amigos, seus parceiros, até parceiros comerciais também. Então, o que acontece? Você imaginar, eu já vou contar um exemplo prático, você imaginar que um projeto que foi muito feliz, muito eficiente, eu vou chamar de eficiente porque é disso que se trata, certo? Apesar dele ter sido muito emocional, nós estamos falando de negócio. Sim, certo? Sim. Ele foi muito...
Ele foi muito eficiente, deu muito certo. Mas se ele estivesse fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma maneira, eu custo a crer que ele estaria ocupando as mesmas posições. Mas eu já explico por quê. O que acontece? De novo, retomando o que eu estava dizendo, as coisas são dinâmicas. Os consumidores mudam, certo? As pessoas mudam o seu jeito de consumir, mudam o seu jeito de interagir, de se relacionar. Depois da internet, então, ainda mais. E mais recentemente, depois das plataformas digitais de música, ainda mais. E essas coisas mudam. Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo prático, porque aí eu não preciso ficar explicando. Quando eu volto para essa Rádio Cidade de São Paulo, isso, conforme eu disse, era final de 94, a Rádio Cidade de São Paulo já havia sido o primeiro lugar nos anos 80 aqui em São Paulo, ok? Lá nos anos 80 ela tinha sido a primeira, era uma rádio assim muito tradicional. Mas era uma rádio popular, certo? O que era uma rádio popular? Uma rádio para as classes, enfim, C, D, música romântica, enfim, aquela coisa. Quando eu volto, era uma rádio de pop rock. Por que ela era uma rádio de pop rock, vou chamar assim? Porque, muito parecida com a Rádio Cidade de Lisboa. Por quê? Porque a Transamérica que eu deixei era pop rock e era primeiro lugar. E há uma tendência no mercado de copiar aquilo que está dando certo, sabemos nós. Sim. Em tudo. Não é só no rádio, nem só na música, nem só, enfim, em qualquer tipo de business. O que aconteceu? Quando eu cheguei na Rádio Cidade, e eu estava em Portugal, estava fora, não ouvia, eu cheguei e falei, mas que diabo de Rádio Cidade é essa que estão fazendo aqui em São Paulo? Ela não falava com a sua história, ela não falava com a sua marca, ela não falava com a sua percepção, as coisas não se encaixavam, certo? Quando você constrói uma marca muito violenta, baseada em princípios e valores, tá? Para você jogar esses princípios fora e começar do zero, é muito difícil, é melhor abandonar o nome, escolhe outro, porque ela tem coisas coladas, são valores colados, que o teu consumidor percebe que você levou muitos anos para construir. E se você joga isso fora, seja lá em nome de que for, de uma estratégia diferente, de um momento diferente, a probabilidade daquilo dar errado é de quase 100% a menos que um raio caia na sua cabeça, no bom sentido. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a Rádio Cidade aqui foi o seguinte, ela tem uma essência. A história dela tem uma essência, e é aí que eu quero chegar na Rádio Cidade de Portugal. A Rádio Cidade aqui em São Paulo, ela tinha uma essência. Eu falei, eu vou recuperar esta essência, tá? E vou fazer dela a melhor rádio popular possível. São 2 passos, certo? A Rádio Cidade, então, em São Paulo, sobe e vai a primeiro lugar, e virou, naquela altura, o recorde de audiência da história do FM em São Paulo. Nunca mais nenhuma rádio vai ter aquela audiência, até porque depois disso diluiu bastante. Mas ela, naquele momento, ela virou o recorde de audiência. Foram 5 anos de liderança. Eu fui embora, ela era a primeira. Tá? Então, o que aconteceu pouco depois? Eu fui embora, fazer um outro projeto, que foi a Mix, que era um projeto que estava nascendo. Né? Aí era outra coisa, era rock and roll, era um outro tipo de conteúdo. Tá? Eu vou para a Mix. Pouco tempo depois, a Rádio Cidade foi vendida. O que acaba acontecendo é assim, a rádio faz sucesso, alguém quer comprar. E um grupo de comunicação comprou a Rádio Cidade e transformou numa rádio de jornalismo, e aí pronto, acabou e está morto. Bom, agora, esta pergunta que você faz, eu ouço muitas vezes aqui em São Paulo. Marcelo, a Rádio Cidade de São Paulo, que foi a rádio mais importante da história, talvez, em São Paulo, será que essa rádio não repete aquele momento que vocês viveram lá? Graças a Deus eu tive a oportunidade de participar de vários momentos felizes desses. E eu virei e disse assim, falei, olha... Até porque, por favor. Deixa-me interromper, mas está na cara aquilo que eu disse a início. Está a rádio, está lá sossegadinha, muito bem, a lutar para tentar conseguir uns lugares ali porreiro. Chega o Marcelo com o seu toque e bora, vamos para o primeiro lugar. Rádio Cidade em Portugal, primeiro lugar. Rádio Cidade Brasil, primeiro lugar, com recorde FM. Transamérica foi primeiro. Transamérica também, portanto... E a Mix também. Pronto, portanto, voltamos àquilo que eu disse, aquele toque, aquele dedinho especial que este senhor tem, e volto a repetir aquilo que eu disse quando me falaram no início, que ele é literalmente um guru da rádio, ele sabe tudo de rádio, e fazer uma rádio de sucesso é com este... Isso é fruto, assim, primeiro que é muito trabalho, tá? Eu sou um cara que trabalha 12, 14, 15 horas por dia sem o menor problema. Sempre fui assim. Okay? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu faço de todo o coração. Terceiro, procuro me cercar das pessoas que pensam e trabalham do mesmo jeito. E das pessoas que têm esse tipo de projeto também no coração. Então, aí não tem como dar errado. Certo? Os times... você sabe que, por exemplo, nesse time que eu estou me referindo da Rádio Cidade, pelo menos umas 7 pessoas daquela minha equipe da Rádio Cidade de São Paulo
hoje são diretores de outras rádios em São Paulo. Todos os meus concorrentes, mas meus queridos amigos. 7 deles saíram de locutores, gente de promoção, gente de texto e etc., redatores e tal, e hoje são diretores dessas empresas, certo? Então, são pessoas cujo potencial estava ali. Precisava era juntar essas pessoas e sacudir que o negócio ia dar certo, como de fato deu. Então, respondendo a sua pergunta, Ricardo, é assim, eu acho que tudo é uma questão de momento. Ou seja, o que a cidade de Portugal tem de diferente das outras? Ela tem uma história, ela tem uma marca, e isso tem valor. Agora, teria de ser um produto completamente adequado às realidades atuais, ao que se consome hoje. Eu vou te exemplificar agora falando da Rádio Mix, tá? Eu vou te explicar o que eu estou querendo dizer. A Rádio Mix nasce ali no final dos anos 90, eu vim para a Rádio Mix ali no finalzinho de 99, quase 2000, e a gente começou um projeto e tal, e saímos lá do último lugar, bom, enfim, fomos ao primeiro. E virou um fenômeno, uma rádio que fazia shows, a gente fazia shows até para 200 mil pessoas aqui em São Paulo, em parques abertos. Show para 100 mil era praticamente a cada 3 meses a gente fazia um. Então era um fenômeno muito grande a rádio, era um negócio assim... E outro perfil, né? Estou falando de uma rádio de pop rock, já não era o popular da Rádio Cidade. E aí, a certa altura, a Mix vai, fica muitos anos, depois eu fui fazer um projeto de TV, ok? E eu saio em 2011, eu deixo a Rádio Mix para fazer projetos online, que eu estava fazendo com a Brahma, que é cerveja aqui, Ambev, né? De futebol, um projeto de futebol com a Ambev, fiz o projeto da Coca-Cola, que eu já me referi, eu fiz projetos diversos online, com grandes marcas, com grandes anunciantes, e aí eu acabo voltando, a Rádio Mix perdeu um pouco e tal, e eu acabei sendo convidado a retornar, e tinha saudade, e adoro a Rádio Mix, e meus amigos, e enfim, e acabei voltando para a Rádio Mix. Quando eu volto, conforme eu estou dizendo, a rádio já não estava no melhor momento dela. Tá? Então, seria um processo de reconstrução mesmo. Tá? E aí tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: muitas vezes você precisa fazer hambúrgueres com as suas vacas sagradas. Certo? A frase não é minha, eu estou só repetindo porque gosto. O que acontece? Não existem princípios definitivos. Não existem regras definitivas. Você precisa adequar a sua entrega à expectativa de quem te ouve, ou daqueles que você pretende que te ouçam, certo? Então, a Mix passou por um profundo processo de transformação, de readequação a essa realidade. Eu posso citar um exemplo, para não ficar estranho, você saber o que é. A Rádio Mix sempre foi uma rádio essencialmente musical, como era a Rádio Cidade, costurada com coisas divertidas, humor e etc. Hoje não. Hoje ela é uma rádio que tem música, mas ela tem muito conteúdo. Tá? Ela tem, a gente chama de Papo Mix, que são especialistas em áreas diversas, dando dicas, dando toques, ensinando como fazer determinadas coisas, investimentos, como cuidar do seu pet, enfim, games, tem de tudo dentro da rádio. E a rádio vem subindo muito fortemente novamente, ainda bem. Então, o que acontece? Você vai dizer, mas e a parte musical? A parte musical, Ricardo, hoje você parcialmente, vou chamar de parcialmente, você já está atendido. Você consegue entrar no seu Spotify, na sua plataforma digital, e ouvir as músicas que você quer. Talvez não curadas por uma grande marca, não organizadas por profissionais, mas está ali, você consegue ouvir. Então, se você não entregar nada além disso, para que o consumidor precisa de você? Para nada. Então, de novo, o que eu estou querendo dizer? Não existem verdades definitivas, não existem realidades estanques, certo? As coisas mudam, elas são dinâmicas, certo? Então, para responder de forma definitiva a sua pergunta, a chance de um retorno da radicidade explodir é grande, mas precisa fazer do jeito certo. Apenas repetir a fórmula não vai funcionar. Pronto. Portanto, e não, o retorno, a pergunta que eu colocava do retorno, essa parte para mim já está colocada de lado. Tá, não, temos que o retorno entre aspas, mas pronto. Olha, como é que fez o projeto? Eu não sei se já viste, foi o site que deu ideia a esta rúbrica aqui, que é o site do Saudade de Cidade, que é um site a recordar aquele tempo, com algumas emissões. Tu gostavas de ver as emissões, uma parte maior das emissões da Rádio Cidade colocadas, por exemplo, numa web rádio, para ajudar a manter a magia da Rádio Cidade viva? Fabuloso. Acho imprescindível preservar isso.
de novo, o que a gente já falou, isso é parte da história das pessoas hoje que estão na fase aí de 40 anos, um pouco mais. Isso é parte da história da comunicação em Portugal. Alguém me disse, certa vez, um amigo de Portugal, ele disse o seguinte: Marcelo, o case da Radicidade, ele segue até hoje sendo estudado em universidades em Portugal. Ele é citado muitas vezes. Certo? Então, é um case, é parte da história da comunicação em Portugal. Isso é inegável. Né? Então, eu acho que preservar essa memória é fundamental e acho lindo o trabalho que você está fazendo. Atenção, o trabalho eu vou tornar a referir aqui, e eu já disse várias vezes, mas não me querendo tornar chato. Eu não tenho nada a ver com o Saudade de Cidade. Comecei a fazer os vídeos para ajudar a divulgar aquele trabalho, mesmo sem saber quem está por trás dele. E hoje em dia gostava de o ajudar a crescer ainda mais, mas pronto, são outros 500. Mas, Marcelo, a parte da magia da Rádio Cidade também está aí. Basta ver-se uma coisa, na altura, quando era só Rádio Cidade de Lisboa, comprar uma cassete era uma coisa cara, e nós já aqui falámos nisto. E as pessoas de fora da região de Lisboa compravam cassetes ou mandavam dinheiro aos amigos para comprarem cassetes cá, gravar as cassetes com a programação da Rádio Cidade, com anúncios, com o locutor a falar, com música, com tudo, para depois mandar para lá, para eles poderem ouvir a Rádio Cidade em zonas onde não havia transmissão. E estamos a falar numa altura em que uma cassete custava, sei lá, se calhar o equivalente a 20 euros hoje em dia. Uma cassete já na altura, sei lá, devia custar 400, 500 escudos, não sei, já não me lembro bem do tempo, mas colocando isso na inflação e afins daquelas contas, a cassete devia custar para 15, 20 euros. Portanto, era uma coisa cara, mesmo sendo uma cassete virgem, era uma coisa cara. E havia muita gente que fazia esse esforço só para poder ouvir a Rádio Cidade lá longe. E ainda tem as cassetes hoje em dia. Eu tenho algumas, hein? Eu tenho algumas cassetes guardadas aqui com emissões da Rádio Cidade de 87. Aquela primeira Rádio Cidade que eu fiz parte lá nos anos 80. Eu vou recebendo por e-mail, as pessoas vão mandando por e-mail muita coisa. Eu tenho aqui áudios, eu tenho aqui ainda gravações tiradas das cassetes, também assim. Portanto, as pessoas vão mandando muitas recordações que têm por e-mail e vão contando histórias, vão deixando histórias aqui nos comentários. Portanto, aquela rádio marcou de uma maneira tal como provavelmente mais nenhuma vai marcar o panorama da rádio em Portugal. Isso aí... Concordamos. E deixou uma saudade enorme nas pessoas todas. E, portanto, e por isso é que eu gostei muito, e por isso é que eu fiz um vídeo hoje para ajudar a divulgar o projeto, o tal site Saudade de Cidade, precisamente por causa disso, porque aquilo que ali está é um trabalho muito bem feito e que merecia ter... Já teve as 24 horas de áudio, depois desapareceram, agora voltaram a aparecer ali 24 horas de áudio, e era bom que se pudesse pôr mais horas de áudio, um mês ou um ano ali, a correr continuamente, e digo-te, e tenho a profunda convicção que se aquele projeto, ou se a Rádio Cidade aparecesse como web rádio, com os áudios da altura, vamos pôr um ano de rádio, eu tenho a plena convicção que esses áudios de há não sei quantos anos atrás, se calhar ainda iam fazer moças nas audiências das rádios cá em Portugal hoje em dia. Acredita que... Não tenho nenhuma dúvida. Acredito completamente nisso. Não era preciso mexer, não era preciso fazer nada. Era só disponibilizar aquilo às pessoas. E olha que eu acho que as audiências dos áudios dos anos 90 iam ser ainda muito ouvidos. Bom, tenho certeza. Olha, até e depois eu no meio disto tudo, e um projeto inspirado, e já houve uns quantos cá em Portugal a tentar fazer isto, não com locução brasileira, não, eu acho que até houve um ou outro com locução brasileira, mas nunca seguiram. Hoje, 2021, uma rádio a copiar a cidade, vamos pôr assim, é mais fácil de explicar, uma rádio de música jovem, com locução brasileira, com o mesmo ritmo, com a mesma energia,
adaptado aos tempos modernos, teria que ter uma componente em vídeo forte, teria que ter uma presença nas redes sociais forte, TikToks e afins. Mas olha, repara que eu, por exemplo, tenho andado entretido a adaptar algum do material da Rádio Cidade às redes sociais, ao TikTok principalmente. O teu irmão, que eu espero que cá venha um dia destes, o teu irmão, por exemplo, com o Fogo no Ganso, não sei se te lembras do Fogo no Ganso. Claro que sim. Sai muito bem no TikTok, adaptado, eu tenho esses áudios em bom estado, adaptado que é por ali uma componentezinha em vídeo, adaptado, sai lindamente no TikTok. Portanto, volta outra vez, o trabalho que vocês fizeram, e tu também, vocês fizeram há tantos anos atrás, é tão bom, mas tão bom, que ainda hoje em dia, adaptado, faz sucesso. Portanto, isto é quase a continuar aquilo que nós estávamos a falar. Mas pronto, a rádio teria que ter uma adaptação enorme e marcar presença em tudo quanto é rede social. Eu entendo, Ricardo, isso que você está colocando é o seguinte, não é simplesmente copiar aquela radicidade, é adotar a essência daquela radicidade adaptada aos tempos atuais. Basicamente é isso. Exato. Né? Quer dizer, é a gente adaptar a realidade atual, mas preservar aquela essência de companheirismo, de diversão, de leveza, não é isso? De criatividade. Né? Não se conseguiria... Boa música, fundamental, boa música. Boa música. Né? Mas achas que seria possível construir um projeto desses hoje em dia e ter o mesmo sucesso que a Rádio Cidade teve, ou uma coisa parecida? Eu acho que o sucesso ele aconteceria. Bem feito, claro, existem variáveis que precisam ser levadas em consideração, mas eu penso que sim, é possível, embora difícil, porque você precisaria juntar uma equipe e tal. Agora, dada a realidade atual, tá, você diluir o hábito de consumo desse tipo de conteúdo, ok? Então, eu costumo dizer o seguinte, Ricardo, eu não faço rádio, eu faço conteúdo. Rádio é uma forma contraída de radiodifusão. O que é radiodifusão? É distribuição de conteúdo pelas ondas do rádio, ondas eletromagnéticas. Ok? Então, rádio é só uma plataforma de distribuição. O que acontece por dentro da rádio é produção de conteúdo. Então, vamos lá. Se eu vou alcançar o meu consumidor pela torre e pela antena, como é até aqui, ótimo. Se tiver que ser pelo digital, no celular ou no computador, também está servindo. Se tiver que ser por um chip implantado atrás da orelha, também me serve. Eu só quero alcançar o meu consumidor, certo? E essa coisa do chip pode parecer uma loucura, mas não é. Isso está em teste, tá? A vacina do Covid, não é? Diz que um gajo fica a apanhar 5G, mas olha, eu tenho a reclamar que eu ainda não apanhei 5G. Eu também não. Então, o que acontece? A verdade é que não importa como... eu vou fazer um paralelo com a música, tá? Sim. Disco não se vende mais, mas ninguém parou de ouvir música. As pessoas estão ouvindo música como nunca. Só que não precisa mais daquela bolacha preta, ou não precisa mais daquele disquinho prateado. As pessoas acessam essa música de forma digital. É a mesma coisa com o nosso conteúdo. Não importa se você vai ser uma rádio ou não. O que interessa é que você alcance o seu ouvinte. Então, voltando na sua colocação, se você faz um projeto, eu já nem diria uma rádio, mas um projeto com aquele espírito da radicidade, a probabilidade dele dar certo é grande. Difícil é juntar todas as condições e as pessoas, mas que tende a dar certo, eu não tenho nenhuma dúvida. Por quê? Porque você tem o fundamental, você tem a história do seu lado, você tem a marca do seu lado, e isso é coisa que tem muito valor e custa muito para construir. Pronto, mas atenção, vamos deixar aqui novamente a ressalva. Quando eu faço esta pergunta, doravante, quando eu perguntar aos meus convidados, vamos deixar a Rádio Cidade lá nos anos 90. Ficou lá bem com uma mística e uma magia enorme, mas no que depender de mim, eu adorava pôr mais áudios para a malta ouvir e trazer assim. O problema se calhar que se põe aqui e que seria talvez o maior entrave era a parte legal, porque pronto, para quem está desse lado, e eu já sei que quando isto sair e quando eu disser isto, vai haver malta se calhar a pedir, há aqui um entrave legal, ok? A Média Capital... Especialmente no que diz respeito às músicas. Pronto, também, né? A Média Capital é detentora dos royalties ou whatever da Rádio Cidade, e depois há a questão das músicas, e portanto... Mas pronto, rádio que começou pirata, nada impede que possa sair pirata outra vez. Portanto...
É muito bom. Eu gosto de deixar todas as eventualidades no ar. Eu também acho. As possibilidades têm que estar abertas. Possibilidades têm que estar abertas. E quem sabe eu não inspiro outras pessoas a fazer qualquer coisa. Marcelo, neste momento, o que é que você está a fazer? Nós já falámos aqui, portanto, você é, e para acompanharmos aqui um bocadinho a evolução do seu trabalho, portanto, neste momento, você está à frente da maior rede de rádios do Brasil, portanto, deu assim um salto enorme. Deixou-lhe saudades em Portugal, o trabalho que fez em Portugal, os portugueses? Olha, no caso da Rádio Mix, é a maior rede de emissoras hoje que a gente tem no Brasil, conforme eu falei, são 42 emissoras. Eu não sei porque estão entrando 3 essa semana, então eu estou meio... Eu não sei se são 42 ou serão 45, ou se são 39, serão 42, bom, não vem ao caso. Mas é a maior rede de emissoras do país hoje, né? É uma marca muito forte, ela foi muito bem construída por um time também espetacular, né? A gente hoje tem uma história longa. A Rádio Mix hoje é uma rádio que já tem 20 anos, embora não pareça tão recente para todo mundo, mas ela já tem 20 anos de história e, graças a Deus, de muito sucesso. Então, é hoje uma referência. Hoje, as pessoas que estão com 30 anos, eles falam, eu cresci ouvindo a Rádio Mix. E nós estamos entregando, ainda hoje, uma Rádio Mix de sucesso para elas, alinhada com a expectativa destas pessoas, certo? Então, de novo, estou muito feliz com o que eu estou fazendo, faço projetos online ainda, tenho um projeto com a Sony, que é um projeto chama-se Latina Brasil, um projeto só de música latina, com artistas latinos, aí são os Malumas, os J Balvins, as Shakiras, enfim, e porque a Sony quer fomentar o consumo de música latina no Brasil, que tem um entravezinho por conta da língua, né? Então, é hoje o estilo musical mais consumido no mundo, e, no entanto, no Brasil ainda tem uma certa resistência. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo com relação à música latina, e está indo muito bem também, graças a Deus. Então, assim, o que eu posso dizer, Ricardo, com relação à Rádio Cidade de Portugal, é que foi um momento muito especial da minha vida, então, não só profissional, mas pessoal, né? Eu trago ali uma vivência absurda, me lembro sempre, mexo nos meus discos, como você está vendo aí atrás, eu mexo nesses discos e encontro discos daquela época que eu comprava em Portugal, na Bimotora, ali no Rossi, enfim, não sei nem se existe ainda, acho que não. E aí eu mato essa saudade dos meus amigos, das pessoas que ajudaram a construir essa rádio. Eu espero, brevemente, como te falei no começo da conversa, eu espero bem que eu consiga ir a Portugal nos próximos meses, então logo a coisa abra. Estive em Portugal no Rock in Rio, a Rádio Mix é a rádio oficial do Rock in Rio no mundo. Então, onde tiver o Rock in Rio, a Rádio Mix estará. Inclusive, claro, aqui no Brasil. Então, o Rock in Rio Lisboa é sempre a promoção da Mix, então eu estou sempre presente, eu sempre vou. Já combinei com o DJ Jorginho, que quero encontrá-lo, já que ele faz a parte do som, o PA e tal. Então, sempre encontro meus queridos amigos portugueses. De novo, eu tenho uma história muito rica e muito feliz em Portugal. Eu só posso dizer que eu fui muito bem tratado e só posso agradecer o carinho. Todo mundo que fala comigo, o presidente da Sony Music aqui no Brasil, ele é português. É um querido amigo dos meus tempos, enfim, de Portugal. A diretora de marketing da Universal Music, que fica em Miami, ela também é portuguesa e também é minha amiga dos meus tempos de Portugal. Então, a gente sempre se fala, a gente sempre se encontra, e eu sempre digo, Portugal é minha segunda pátria, mas está dentro do mesmo coração, pode ter certeza disso. Pronto. Olha, a conversa é inevitável com quase todos os convidados, já vamos com mais de uma hora de conversa. Vou-te dar os últimos minutos para mandar beijinhos e abraços, palmadas e chapadas, estás à vontade. Isso será muito importante. Se quiseres divulgar alguns dos projetos, portanto, tu já aqui falaste, mas se quiseres divulgar algum dos projetos que estás a fazer, mais em concreto, aproveita, o espaço de publicidade também é teu. Não tem tanto alcance quanto os meios que tu tens à disposição, pronto, mas a malta faz aquilo que pode. Claro, as duas coisas que eu estou fazendo hoje, quem tiver curiosidade, está tudo no ambiente online, tá? Então, é radiomixfm.com.br, é o site da Rede Mix, a landing page da Rede Mix, e o outro é latinabrasil.com.br, que é o projeto só de música latina, também tem rádio online, também vale a pena ouvir, também vale a pena escutar com as músicas, sucessos, hits latinos, enfim, ainda que apresentado por brasileiros,
mas a música é toda ela latina e com uma linguagem mais latina, mais divertida, mais colorida, vamos chamar assim. Tá? Então, quem tiver curiosidade, por favor. E quero deixar aqui o meu, de novo, não só agradecimento, mas meu abraço grande, e peço desculpas, eventualmente, às pessoas que eu não citei nominalmente, mas pode ter certeza que elas estão guardadas comigo de todo o coração. Então, de novo, agradecer a parceria, a amizade, o carinho, que se estende até hoje. Eu falo com o Jorginho, conforme eu falei, eu falo com o DJ Jorginho, e gostaria de falar com todos, se pudesse. Estive em Portugal, encontrei com o Pedro Gaspar, e são pessoas muito queridas para mim, e eu espero que na primeira oportunidade eu possa encontrar cada uma dessas pessoas para a gente dar um abraço e lembrar com carinho do que foi essa história da Rádio Cidade, que é uma história muito rica, não só para quem ouviu, mas também para quem fez. Pronto, aqui deste lado foi um bocadinho, estás a falar com quem ouviu. Olha, Marcelo, mais uma vez então, muito obrigado por este bocadinho que tirou para estar aqui. Eu que agradeço. Entendam que, pronto, vocês já viram o currículo deste senhor e, portanto, arranjar uma hora para ele estar aqui comigo à conversa da Rádio Cidade é bastante. Já agora elogiar-lhe então o fundo, que nós já comentámos em off, aquela fotografia, aquilo é quase a man cave dele, e ele tem uma coleção de carrinhos maior que a minha. Vocês vejam só, a minha é pequenina e a dele Ricardo, é aquele armário todo que está ali ao fundo. Eu nem vou te falar. Se você olhar aqui, aliás, aqui, ó, desse lado aqui, essas prateleiras. É esse armário, e era isso que eu estava a dizer. São todos carros, são mais ou menos 300 carros, mas eu tenho uma particularidade. São todos carros de Fórmula 1. Só Fórmula 1. Só Fórmula 1, pronto. E eu me lembro bem, em 87, quando eu estive a primeira vez em Portugal, na Rádio Cidade, eu lembro que tinha algumas pessoas, alguns amigos portugueses que torciam muito, na época, para Nelson Piquet e Ayrton Senna. Nunca esqueci disso, o carinho que a torcida portuguesa tinha com esses dois pilotos. Mas então, eu ainda hoje sou fã, devoto quase, do Ayrton Senna. Aquele homem era... Tristemente, quando o Ayrton faleceu, eu morava em Portugal. Ele era... Em 94. Eu estive a ver um documentário que saiu agora há relativamente pouco tempo. Epá, e ver aquelas imagens dele, aquela última corrida em que ele parece que sabia aquilo que ia acontecer, vejo o olhar dele, aquele olhar tem ali qualquer coisa. Pá, eu acabei com a lágrima no olho. Sim, com certeza. É realmente emocionante. Hoje em dia, a ver aquelas imagens, a olhar para aquele enfoque, a cara dele, a sentar-se no carro naquela última corrida, e um gajo fica... Mas ele já estava... Ele estava totalmente diferente. Ele estava, naquele momento, o estado de espírito dele era muito diferente do normal. Parece que ele sabia. Está na cara que ele sabia. Parece que sabia. Está na cara que ele sabia. Mas pronto... Ricardo, mais uma vez, eu quero te agradecer muito por poder me dar essa oportunidade de falar sobre a Rádio Cidade. E qualquer oportunidade que tenha, qualquer necessidade que tenha, qualquer momento que você tenha, pode me chamar que eu vou estar sempre à disposição para falar desse assunto que me dá muito prazer e também me dá muito orgulho. Marcelo, vamos então dar o vídeo por terminado. Obrigado a vocês que estiveram aí desse lado em casa. Espero que continuem a assistir então aqui o Memórias da Cidade. Para a semana, mais um convidado.